Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui uma parceria. Tanto o Anderson está fazendo aqui uma live para o Instagram, né? Como é o Instagram é o teu nome mesmo, né? É Brito Anderson 1, é meu nome invertido. Sou Anderson Brito, Brito Anderson 1. Como estamos também aqui para o pessoal do YouTube do Experiências Luminosas, gravando aqui esse vídeo, que Anderson já é veterano aqui no nosso canal, ele já teve aqui umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, não foi? 2 vezes eu acho. Porque sim. teve uma, eu já publiquei um vídeo que você fez para você e mandou para mim, eu publiquei, eu acho que já foi 3 vídeos no nosso canal. E como estou aqui passando em Cajazeiras, que é a cidade onde ele mora, aproveitei para ter mais uma conversa aqui. E para o pessoal que está no Instagram, que já conhece Anderson, pode ser que fique um pouco assim, não sei se já conhecem tanto sobre ele, mas eu vou perguntar um pouco mais sobre ele, né? E pode ser que vá acrescentando aí também para vocês que acompanham já o Anderson no Instagram. E o pessoal do Experiência Luminosa também aproveita para conhecer mais, né? Bem, Anderson, na nossa última conversa, né? A gente falou sobre um caso específico que houve aqui com uma pessoa de Cajazeiras, que foi uma experiência de quase morte. Ela teve Covid, ficou em estado de coma, e você teve uma participação importante no campo espiritual, né, no resgate dessa pessoa. E quem quiser assistir no nosso canal em detalhes, tem vários vídeos sobre esse evento, esse fato. E eu vou colocar na descrição do vídeo também para quem quiser assistir, né? Excelente. Aí a gente ficou de conversar mais, ampliar um pouco a conversa, mas com foco na sua própria história, né? Não foi isso? Ou você tem você tem alguma pauta assim que para essa nossa conversa de hoje? A pauta é só a nossa conversa e os frutos que dela brotarem. Ótimo, maravilha. Então é mais ou menos o que eu também espero. E apenas eu fiz aqui algumas anotações para começar a nossa conversa, mas eu não sei onde ela vai terminar, porque vai depender do andamento, né? Então, Anderson, para quem ainda não assistiu os outros vídeos, né? Você podia dizer quem é Anderson aqui em Cajazeiras ou na sua vida profissional? Anderson em Cajazeiras, primeiramente, é um pai e é um profissional da saúde. Eu sou formado em fisioterapia, estou me formando em psicologia também. Professor, sou docente, servidor público. Então essa é a minha vida profissional. Mas Anderson em Cajazeiras também representa uma figura que fala sobre espiritualidade. Né? Fala sobre espiritualidade, traz o tema espiritualidade de forma assim bem mastigada para as pessoas. E um médium tarefeiro. Eu quero deixar isso claro porque o médium tarefeiro é aquele que é imperfeito, que é falho, que é humano, que tem as virtudes e os pecados, que tem a vontade de acertar, mas também ainda a inclinação para errar, igual a todas as outras pessoas. Esse médium tarefeiro, diferente do médium missionário, que é aquele que vem em caráter de missão, ele enfrenta muitos desafios, inclusive o desafio de mudar a si mesmo. Então Anderson é um profissional de saúde, um professor, um pai de 2 meninas e um médium tarefeiro. Beleza, Anderson. Tem algumas coisas que você falou aí que depois a gente pode até retomar. Porque você distinguiu o médium tarefeiro do missionário. E para mim, assim, pareceu quase que a mesma coisa, né? Só para comentar essa primeira parte, porque o tarefeiro diz, não, imperfeito. Mas quem é perfeito? Verdade. O missionário, será que ele é? É porque assim, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação nas conversas que eu tenho sobre espiritualidade. Porque muita gente que me procura, ou que assiste aos meus vídeos, ou que busca o atendimento, às vezes diz assim, você é luz, você vai passar pelos mesmos caminhos de Chico Xavier. A expectativa, né? A expectativa. Coloca, né? Rapaz, Chico Xavier está a anos-luz de Anderson, sabe? Chico Xavier é o médium missionário, é aquele médium que arrebata multidões e que alcança a humanidade, e que dele se espera e se tem, se não a perfeição absoluta, porque essa perfeição é de Deus, mas pelo menos a perfeição relativa, um modelo para a humanidade.
Então eu queria quebrar, sabe, Paulo, essa expectativa que as pessoas têm em mim. Eu não sou luz, eu busco a luz para mim e tento também distribuir um pouco para as pessoas que estão comigo. O Anderson, como essa nossa conversa aqui não tem muito uma pauta específica, eu sempre puxo um pouco para o lado da filosofia, porque eu gosto também. Eu gosto muito de filosofar, né? Sobre os conceitos das coisas, sobre as definições. E aí, quando você busca esse reconhecimento de você como um ser humano, falho, e quer quebrar um pouco a expectativa das pessoas que esperam de você um ser de luz puro, pronto, eu acho que isso é uma coisa que acontece com todas as pessoas que se envolvem com espiritualidade e que querem fazer um trabalho nessa área. Você veja, o nosso ponto máximo assim, de perfeição, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo passou por isso, né? Porque é uma característica do ser humano, essa dualidade, né? Então, quando diziam, você faz maravilhas, eles diziam, vocês também podem fazer isso. Não sou eu. É a sua fé que lhe curou, né? Se eu estou fazendo isso, vocês podem fazer muito mais. É verdade. Ele se colocava, né, como igual aos outros seres humanos. Né? Mas eu falando sobre essa questão filosófica, nós entramos naquela parte assim de destino e de escolha. Até que ponto é destino, é predeterminado e até que ponto é escolha. Eu gosto de entender que nós temos um destino relativo ou uma liberdade relativa. Algumas coisas nós escolhemos e de fato vivenciamos, e outras coisas estão dentro da nossa programação de vida. Quando você utilizou na sua fala assim, que quer falar sobre espiritualidade, eu não sei bem se o termo certo é querer. Todo contexto de vida, sabe? Tudo aquilo que aconteceu antes, durante o percurso e agora mesmo, está me levando para esse contexto. Então assim, se fosse opcional, né, primeiramente que se fosse opcional eu não queria vir com essa mediunidade toda. Entende? Eu talvez quisesse agora estar na praia, me divertindo, eu queria talvez ter uma vida mais leve, não ter contato com tantos problemas, mas não é uma liberdade absoluta. O meu contexto de vida, as etapas pelas quais eu passei até agora, me trouxeram até aqui. E nem sempre, eu quero deixar isso bem claro, por escolha minha, mas por convite mesmo. Com certeza, o livre-arbítrio é uma coisa que dá muito o que falar, né? Porque não é total, não é simples. Pelo contrário, eu acho que o livre-arbítrio mesmo do ser humano de escolher é desse tamanhozinho. Talvez uns 5%. Porque os condicionamentos que a gente já encontra quando chega no mundo é quem define mesmo o caminho que a gente vai tomar, né? Parece até, dizem, né? Que a gente faz uma programação antes de vir para a Terra e escolhe aquele traçado de vida e o objetivo. Parece que né? Assim na cabeça da sua. Digamos, se meu objetivo é evoluir em tal área, eu preciso ter tais e tais experiências. Preciso nascer numa sociedade mais ou menos assim, com família assim. Isso. Tudo é escolhido. Quando você chega e cai no mundo, você pode, diante do que já foi colocado, fazer pequenas escolhas. Isso. Né? E reagir diante daquilo. E é justamente o caminho que você tem que... o objetivo é esse. É esperar que você tenha uma reação diante daquilo e que a reação seja positiva e que lhe leve para o plano que você traçou. Exatamente. Pode acontecer de você desviar no caminho. Aqui no planeta tem muitos atrativos, né? Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. De repente você se desvia e começa a acontecer, então, sinais, eventos que lhe trazem de volta, ou não. E outra coisa, é comum um desvio, né? Para que as pessoas não se sintam assim extremamente cobradas, no sentido de que espera-se de mim uma vida absolutamente reta. Eu acho que colocar essa carga em cima de si mesmo é muito pesada. A gente está exposto aos condicionamentos e às variáveis do mundo, né? E às vezes a gente falha, a gente se desvia, mas o importante é voltar para o caminho. Inclusive, quando o ser humano nasce aqui como ser humano, como filho do homem, né? Como dizia Jesus, eu sou o filho do homem. Ele tem todo um percurso, por mais que ele tenha vivido vidas e vidas, que seja uma sumidade na espiritualidade, ele nasce como criança, ele vai cair, vai chorar,
vai aperrear a mãe, vai cometer erros. Quando é jovem, ele vai querer experimentar o mundo. Não tem como não experimentar. Como é que um jovem vai nascer velho? Ele tem que nascer com aquele espírito de aventura, de desbravamento, de desafio, né? Exatamente. De querer experimentar, não, eu quero saber o que é isso. Mesmo que digam, não, isso aí não é da luz, não, mas eu quero experimentar. E tem o direito, entende? Todo jovem tem o direito. Agora, com o andar da carruagem, a pessoa vai amadurecendo, vai colhendo os resultados do que experimentou. E se ele for um espírito elevado, ele vai traçar um caminho muito rápido em direção à maturidade. Vai corrigindo rota. Rapidamente. Ele vai se lembrando, vai reconhecendo. Então, a diferença de um ser humano muito evoluído para um que ainda viveu poucas vidas, ao longo da vida, é a velocidade com que ele chega no topo, no objetivo. Entendimento. Mas ele tem todo o direito de experimentar, de errar, de falhar. Tá aí Santo Agostinho para nos dar as provas disso que você está dizendo, né? Um dos maiores doutores da igreja e um filósofo assim reconhecido mundialmente e santo pela Igreja Católica, mas que teve uma vida também de erros, pecados, acertos, correções. Dúvidas. No início da jornada, ele não sabe qual é o objetivo dele. Não sabe por que ele está com aquelas ideias malucas. Exato. Olha, Jesus, né? Eu sempre trago Jesus, que para mim é um mestre, não como religião, que eu não tenho religião, mas como história de vida, como ensinamento, né? Então Jesus, quando voltou, ele saiu da terra dele, de Nazaré, e foi pregar, né? Só que ninguém sabia o que ele estava fazendo. Naquele tempo não tinha internet, né? Não tinha rede social, né? E aí, quando ele voltou cheio de discípulos, um ano depois, mais ou menos, contando história, fez isso, fez milagre, o quê? Como pode e tal? Ele é apenas o filho de Maria, de José o carpinteiro. Que história é essa? Então você imagina o que ele não passou ali na sociedade dele, tanto que ele disse, um profeta não pode fazer milagres na sua própria terra, nem é reconhecido lá. É verdade. Porque lá ele não passa de um cidadão qualquer que cresceu ali com os meninos brincando na praça. Que todo mundo viu errando e acertando, caindo e levantando. Namorando, é interessante, eu já fiz uma palestra sobre isso. Né? Ninguém é profeta em sua casa. Às vezes a gente encontra a aceitação maior de pessoas de fora, com certeza, sabe? E a certeza maior de pessoas de fora. Mas sobre essa questão do destino ainda, você acredita, Paulo, que durante toda a minha vida eu flertei com outras cidades? Em morar em outras cidades? Em morar em outras cidades, em fazer carreira em outras cidades, mas até agora Cajazeiras parece que tem um imã que me prende aqui. Então, não sei até que ponto é possível fazer profecia em sua própria casa, mas até agora eu estou tendo que fazer as profecias na minha casa mesmo. Nem que depois eu vá para o mundo, tem que ser em casa, até agora. Então, Anderson, para a gente estabelecer aqui só um início de conversa, eu queria dizer assim, que eu tenho a visão do ser humano dual, né? Você é Anderson aqui, nasceu com esses condicionamentos, em Cajazeiras, tem suas falhas, seus defeitos, seus objetivos, mas você é uma alma muito superior a isso. Você já viveu muitos outros personagens, né? Então a gente tem que distinguir o personagem da alma, entende? E a missão da alma é uma, e a missão do personagem é outra. Às vezes caminham juntos, mas o personagem tem seus objetivos assim, de experimentação, né? Que a alma diz, eu quero colocar um Anderson ali em Cajazeiras, porque eu quero experimentar ser médium na minha cidade, quero ver o que é que dá. Aí a alma faz isso, manda um Anderson, e Anderson se confunde e pensa que Anderson é o principal. Não é. Quem está experimentando ser Anderson é a tua alma, que é muito superior, né? Não tem nome. E já experimentou ser outras coisas. Eu tenho até um fato sobre isso que é muito importante. Eu falo muito pouco sobre reencarnação no meu perfil, talvez tenha até que falar mais, mas a minha alma experienciou dentro de um personagem no início do século passado. Um poeta que muita gente atribui a ele assim uma perfeição poética, mas eu sei, por estar dentro daquela personagem, que essa perfeição poética vinha acompanhada de muitos demônios, de muitos monstros internos, né?
Por exemplo, foi ele que se envolveu no primeiro acidente de carro do Brasil, assim, documentado. Foi esse poeta que era uma dessas minhas personagens em uma dessas vidas, que se frustrou muito e que entrou na boemia e que se frustrou com amores. Um dia eu estava em Ouro Preto, rapaz, e Ouro Preto é uma cidade lindíssima, né, histórica. Não sei se você já teve a oportunidade. Estava em Ouro Preto e tudo para aproveitar. Aí caiu aquela neblina de manhã. Eu abri a janela e quando eu abri a janela, aquela neblina me deu uma tristeza. Mas eu sabia que a tristeza não era provocada pela cidade de Ouro Preto. Não era, não tinha a ver com o local, uma tristeza de alma, uma angústia. Aí eu voltei para a cama, fui olhar algumas coisas na internet. Quando eu olhei, aí chegou uma notícia assim, naquela passagem rápida de notícias, né? Hoje comemora-se tantos anos que o poeta fulano de tal Você não quer dizer o nome dele? Rapaz, eu prefiro não, porque vão dizer depois, não, mas você tá dizendo que era ele. Que o poeta fulano de tal desencarnou com tuberculose e com pneumonia na cidade do Rio de Janeiro. Então veja como essas experiências elas marcam. O que Anderson faz aqui agora, as experiências que Anderson está tendo aqui agora, marcam não só para essa vida, mas para múltiplas existências. E aí eu entendi que nada tinha a ver com a cidade de Ouro Preto. Eu estava ali naquele momento entristecido, porque em outra encarnação, naquele exato momento, naquele exato dia, eu estava sendo velado na cidade do Rio de Janeiro. E doente, né? De uma forma sofrida, talvez. Doente, espiritual e fisicamente falando. Mas o conceito de vida é que a gente tem que ampliar, né? A gente pensa que vida é aquele período entre o nascimento e a morte de um personagem. Mas não é. São as múltiplas vidas, nascimentos e morte de uma alma. Que está em uma jornada imensa, talvez de milhares de anos. Talvez não dê nem para contar em tempo, mas a alma, ela encarna várias vezes, nasce e morre. Isso é a vida dela. É a experiência que ela quer ter ao longo de uma infinidade aí de tempo. Então, não é a vida de Anderson. Então, eu estou falando isso para a gente se despregar um pouco do personagem, né? E elevar um pouco a nossa vibração. E falar enquanto espírito imortal, né? E falar enquanto ser do universo. Um ser que está aí igual a carta viva do amor de Deus e que vai para onde o vento soprar, né? O vento da evolução. E isso é uma coisa muito boa quando a gente vê a vida nesse ponto de vista, porque a gente se desapega do medo, né? É verdade. O medo do julgamento. A primeira coisa que você colocou quando você chegou, olha, eu quero logo descolar aqui a história do médium perfeito, eu não sou um ser humano. Bom, se você considera-se um personagem de uma alma muito mais elevada, você aceita Anderson e vende o Anderson como ele realmente é, porque essa é a experiência que Anderson está tendo, entende? Falho e perfeito ao mesmo tempo. É verdade. Mas eu vivi durante muito tempo dentro da religião. Hoje eu não me considero mais um religioso. Eu me considero uma pessoa que fala sobre espiritualidade, igual a você. Eu não tenho, assim, aquela responsabilidade extrema de estar defendendo bandeiras religiosas. Mas quando a gente cresce dentro da religião, Paulo, a gente vê que essa diferenciação ela acaba se tornando extremamente necessária, sabe? Porque para a religião, qualquer um que se desponta um pouco mais, que divulga um pouco mais, que trabalha um pouco mais, já é colocado na posição de totem. Né? Freud até tem um texto que fala sobre isso, totem e tabu. Nietzsche falava muito sobre essa figura do santo com pés de barro, sabe? E é assim uma responsabilidade que só quem passou 30 anos dentro da religião sabe como é, sabe? É tipo um compromisso com a perfeição, uma expectativa com a angelitude
que pesa muito sobre os seus ombros, né? Aprisiona demais. Então essa diferenciação eu sempre gosto de fazer quando tem a oportunidade de falar para mais gente. A propósito, qual foi a religião que você diz que viveu 30 anos? Espírita. Espiritismo. Espiritismo. Eu dedico assim todas as homenagens ao espiritismo porque eu eduquei a minha mediunidade dentro do espiritismo. Eu aprendi sobre mediunidade dentro do espiritismo. A casa espírita me acolheu, a casa espírita me abraçou. A teoria do espiritismo é uma teoria rica que abre perspectivas imensas, iguais às outras, para uma vida espiritual. Mas chega um momento em que eu pretendia falar mais sobre espiritualidade e, conforme nós estávamos conversando antes, pretendia simplificar o tema, certo? E a proposta do espiritismo e também a proposta de tantas outras religiões, que não cabe a mim julgar, ainda é trazer um discurso um tanto quanto sofisticado, limitado a algumas áreas que atingem apenas um nicho da sociedade, e eu senti uma necessidade íntima de falar para o povo, e de me diluir nas diferentes classes e nos diferentes tipos de pessoas, e agora eu estou seguindo esse caminho da espiritualidade. Mas isso é um grande passo no caminho da evolução, entende? Quando você se larga das suas, do fundamentalismo, né? Porque assim, eu acho que é uma etapa. A religião é uma etapa do nosso desenvolvimento, provavelmente necessária, porque se não fosse necessária não existiria no mundo inteiro, né? Em todas as sociedades tem religião, mas eu acho que é muito mais necessário também depois dar esse salto. E não desprezar, não cuspir no prato que comeu, né? Claro, nunca. Porque aquilo foi importante para você. Muito importante. Mas transcender aquelas muralhas, né? Que, por exemplo, quem é cristão geralmente diz isso é bíblico, isso não é bíblico, né? Ah, eu não aceito reencarnação porque não é bíblico. Aí o outro diz, não, mas é bíblico, porque tem a interpretação, né, de Kardec, né, sobre... Então a Bíblia é uma questão de interpretação, mas aí a pessoa se prende naquele limite lá da doutrina da sua religião e não consegue mais abrir a mente para crescer, né, espiritualmente. Mas só que chega um ponto... Você está com que idade? 37. 37. Eu considero os 40 anos o ponto de mutação, pelo menos da minha geração, eu não sei. Eu acho que hoje está sendo mais rápido. Eu vejo jovens aí de 30 anos, de 20 e pouco, com cabeça muito evoluída, entende? Mas no meu tempo era assim, ia chegando perto dos 40, parece que o juiz ia chegando. E muda. O tempo vai indo e o juiz vai chegando. Porque entre os 20, né, e os 40... é a juventude. É o momento de experimentar, o momento de se largar, de pagar para ver. Ô Paulo, aí quando eu tava nessa transição, né, espiritismo e espiritualidade, e com essa mediunidade toda, com essa ostensividade mediúnica, eu levei esse problema para minha terapia, não uma, não duas, dezenas de vezes. E aí a minha terapeuta disse assim, mas não tem nenhuma referência assim que você conheça que tem essa sensibilidade que você diz ter? Ela não tá aí a minha terapeuta não tá aí para comprovar a mediunidade minha, né? Tá para fazer uma escuta ativa, que tem essa sensibilidade que você diz ter e que fala sobre espiritualidade e que abraça diferentes religiões e que fala com diferentes tipos de pessoas. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu vi a história de um cara, de um hindu, Krishnamurti, não sei se você já ouviu falar. Já conheço. E ele passou por essa mesma trajetória. Ele foi sendo levado a ser um líder religioso, com incorporações e comunicações com os espíritos. Até o dia que ele disse assim, não, mas eu não preciso ser líder religioso para viver essa minha sensibilidade, não. Eu recuso esse papel que vocês estão me colocando de ser uma espécie de um pastor desta religião, que não era o espiritismo, né? Não era o espiritismo. De ser um pastor dessa religião. E assim ele quebra naquele momento com toda essa expectativa de que ele deveria ser esse totem. E toda a escrita dele a partir de então, filosófica e espiritual, vai ser o seguinte:
nós devemos ser guiados pela nossa própria consciência. O outro vai ajudar, o líder religioso vai orientar, mas nós somos o centro de nossas próprias vidas e devemos ser guiados pela nossa racionalidade, pela nossa sabedoria e por aquilo que colhemos enquanto frutos da experiência. É importante dizer isso porque grande parte das pessoas, e eu estava até conversando aqui com ela que está gravando, a grande parte das pessoas tem preguiça de pensar. E chega para Anderson, ou chega para um pastor, chega para o padre, ou para o líder lá do candomblé, e diz assim: eu quero uma orientação, eu quero uma resposta. E geralmente uma resposta imediata. Geralmente uma resposta pronta, objetiva. Então, quando você começa a entender sobre essa descentralização dos líderes e essa interiorização de sua responsabilidade na sua própria vida, é muito importante para você ganhar sabedoria. Com certeza, é verdade. Inclusive, assim, por exemplo, o espiritismo, né? Ele se liga muito ao personagem, eu acho. O espiritismo, ele considera, né, muito a existência entre o nascimento e a morte, e depois da morte fica mais ou menos preso aquele personagem. Eu não sei por quanto tempo, digamos. Tem algumas personalidades, né, que são cultuadas assim, no espiritismo, como Bezerra de Menezes, né, o próprio mentor de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Essas personalidades que viveram, mas que já voltaram para o mundo espiritual, que certamente não estão mais ligados a esse nome, a essa personagem, né? E eu sinto que o espiritismo, ele limita um pouco, quando a pessoa morre, ele fica naquele plano do personagem ainda, e não transcende, liberando a pessoa para outras possibilidades, né? É um dos exemplos assim, de limitações que eu estava falando, como o evangélico é muito preso à Bíblia, né? E a determinada interpretação da Bíblia. Então, eu acho assim, que você, dando um passo além e transcendendo um pouco, você se solta, aí você pode, inclusive, conhecer outros mestres que deram origem a outras religiões aí. Sim, naturalmente. Cada um tem a sua característica, seu objetivo principal. Por exemplo, Buda, por exemplo, né? O budismo, o objetivo principal dele era libertar o ser humano do sofrimento. E principalmente do sofrimento da reencarnação. Que o espiritismo naturaliza, né? Mas ele diz: não, eu quero sair desse ciclo de reencarnações no planeta Terra. Eu quero ir para outras dimensões e evoluir mais ainda. Tem algumas crenças que precisam ser modificadas no movimento espírita, e aqui eu quero reforçar que não é uma crítica destrutiva, não é uma acusação, mas é apenas uma reflexão que nós fazemos em conjunto para observarmos possibilidades futuras de mudança que precisam ser observadas. Tem algumas coisas que precisam ser observadas. Por exemplo, eu ouvi uma pessoa criticando um médium que havia recebido a comunicação mediúnica de alguém que na vida, há mais de 100 anos, havia sido um psicanalista. Aí dizia assim: como é que uma pessoa que há 100 anos era descrente da divindade e hoje está passando uma comunicação mediúnica? Sim, mas foi ele naquela existência, já faz 100 anos. O Anderson de hoje não é o mesmo Anderson de ontem. Imagine 100 anos depois. Então não tem essa necessidade de ser a mesma pessoa, no sentido subjetivo do termo, de essência. Pode ter se transformado no outro lado da vida. Outra coisa, de que a mediunidade só pode ser vivenciada com toda a sua exuberância dentro do espiritismo. Não é? Encontramos médiuns rezando em crianças no pé de serra. Encontramos pessoas que nunca tiveram contato sequer com o livro dos médiuns, exercendo a mediunidade de forma muito limpa, muito pura. Então, assim, são
paradigmas que precisam ser quebrados para que a gente consiga evoluir nosso pensamento. A mediunidade não é uma característica de uma religião, é característica do ser humano. Do ser humano, exatamente. Então, inclusive, eu até gostaria aqui de atender também a expectativa de um público que gosta de histórias, né? Não só de reflexões filosóficas como a gente está fazendo. Mas eu queria saber, assim, a tua história como médium, né? Como é que começou? Foi na infância? As manifestações? Foi. Rapaz, eu vou fazer uma visão geral do início da minha mediunidade. Começou a complicar da seguinte maneira. Eu nasci aqui em 88, aí minha mãe teve um problema no parto, precisou ficar no hospital, voltei para casa com a minha família, até que minha mãe saísse daquele problema de saúde e enfim tivesse contato comigo. Quando foi com 1 ano, fizeram um batizado. Primeiro filho, primeiro neto, inventaram de fazer um batizado e uma festinha. À noite, com 1 ano, à noite, eu adoeci. Agora adoeci, Paulo, gravemente, sabe? Eu desidratei, tinha febre alta, perdi muito peso. Fiquei internado no hospital aqui, que era o antigo hospital infantil, que hoje é o hospital universitário, Dr. Júlio Bandeira. Muito tempo internado. Minha mãe ficava do lado de fora. Nesse tempo as mães não podiam ter contato com os filhos que estavam internados, era uma norma do hospital. Minha mãe ficava do lado de fora me escutando, chorando. E aí eu comecei a minha peregrinação, Campinas, João Pessoa, andar as capitais em busca de um tratamento de saúde. Me levaram para Fortaleza. Chegou lá, em vez de melhorar a situação, piorou drasticamente. Por quê? Porque minha mãe foi fazer um laboratório, foi fazer um exame em mim num determinado laboratório. E quando o resultado desse laboratório saiu, eu estava com uma leucemia muito grave. Nossa. Estava com uma situação de saúde muito precária e estaria desenganado. De vida mínima. E eu estava muito magro, com muita febre, muito vômito, muito desidratado. E aí o médico, diante desse exame, disse: não tem condições. Esse exame não é compatível com o de uma criança. Se esse exame for real, essa criança já deveria estar morta. Aí pediu para repetir. O laboratório havia trocado as amostras. Eita. E pegou a amostra de um paciente com leucemia em estado terminal e colocou o resultado como se fosse o meu exame. O médico então sugeriu à minha mãe que fosse para um outro especialista. Minha mãe sempre diz o nome desse outro especialista e eu não me recordo agora. E esse outro especialista, ele trabalhava com homeopatia, sabe? Ele deu algumas orientações à minha mãe, deu alguns frascos de homeopatia à minha mãe e disse: a senhora pode ir para casa e ministrar esses medicamentos aqui de hora em hora da seguinte forma. Deu a prescrição. Voltei para casa e melhorei, vindo de Fortaleza, sabe? Quando foi com 5, 6 anos de idade, eu comecei a ter outras crises. Eu senti a minha cabeça doer muito, latejar, de uma maneira que eu chegava a cair no quarto, no banheiro, desmaiar. Era como se alguém tivesse dando socos na minha cabeça, me espancando. E a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande que eu simplesmente apagava. Isso com que idade, mais ou menos? Entre 5 e 6 anos de idade. Aí, novamente, hospital, psicólogos, esse menino não tem nada, ressonância, tomografia, naquele tempo não era nem ressonância, sabe? Eram outros exames menos complexos, mas muitos exames, essa criança não tem nada, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Me levaram para Campina Grande, eu passei lá por uma junta médica, tinha um neurologista, 2 psicólogas, elas encaminharam minha mãe. Voltamos a Cajazeiras e eu dei uma melhorada. Passou um tempo. Quando foi mais ou menos com 1 ano depois, estava entre 6 e 7 anos, minha mãe disse assim: Anderson, eu vou olhar um terreno com seu pai e você vai ficar com Marivalda, que era a menina que cuidava da gente à época. Vai ficar com Marivalda aí em casa. Aí eu fiquei deitado no sofá, me lembro. É muito nítida essa cena na minha mente. Fiquei deitado no sofá, Marivalda no outro sofá e a gente assistindo aqueles programas de plateia de Silvio Santos na televisão. De repente entra um homem pela porta da frente
Ele entra, ele se aproxima de mim, se coloca assim, de frente do sofá onde eu estava, me cumprimenta e ele abre com as mãos uma tela. Ele abre com as mãos essa tela, eu vejo o carro do meu pai capotado na pista, como se tivesse sido atravessado por uma carreta. E os corpos jogados no asfalto, sabe? E essa cena foi muito difícil para mim, porque eu me levantei, do jeito que eu estava deitado no sofá, eu me levantei num desespero, num estado alterado tão grande de consciência, que eu gritava, berrava, feito um adulto. Meus pais morreram, totalmente transfigurado. Marivalda, a menina que estava comigo, a pobre não sabia o que era, se levantou também, tentou me agarrar, tentou me abraçar para me acalmar, e eu pulando e gritando e esperneando dentro de casa e não falando coisa com coisa e com um pensamento desconectado. Ela não teve outra solução a não ser abrir a porta e chamar os vizinhos. Os meus gritos já anunciaram desespero aos vizinhos. Quando minha mãe e meu pai chegam em casa, tinha assim um grupo de pessoas na porta da minha casa. Teu filho tá surtado, teu filho tá doido, o que é que tá acontecendo com essa criança? Minha mãe teve dificuldade de entrar em casa e entrou. Quando entrou, ela descreve que a cena que ela viu foi perturbadora, porque eu não tava em mim, sabe? Desse tempo, sei lá, isso aconteceu que umas 9 da noite, 10 horas da noite, eu fui dormir naquele dia 1 hora da manhã, por exaustão. Eu fiquei nesse estado alterado de consciência até 1 hora da manhã. Dormi. No outro dia, não lembrava de nada. Não lembrava de nada? Não, foi uma lembrança que eu só vi depois. Não lembrava de nada. Me levantaram, eles decidiram, também não sabiam o que fazer, eram muito jovens, decidiram não comentar nada. Me arrumaram, me levaram para a escola, vida que segue. Mas daí em diante, eu comecei a ter as experiências de evidência, de audiência e dessa tortura espiritual, dos espíritos me torturarem. De bater, de sufocar, de se mostrarem na forma de monstros. E aí foi só perturbação. Aí, novamente, psicóloga. Eu comecei a fazer 3, 4 vezes por semana. E médicos, e viagens, e minha família gastando tudo que tinha, vendendo as coisas para me dar esse suporte. Até que uma senhora daqui de Cajazeira chamada Nelci, um abraço aí à família Dona Nelci, disse assim: Iracema, por que você não leva Anderson lá no Sirineus do Caminho? Lá tem Dona Lúcia Siebra. E assim, se não fizer bem a ele, pelo menos o mal não vai fazer. Quando eu cheguei no Sirineus do Caminho, Dona Lúcia recebeu a mim e a minha família. Eu chorei, assim, a palestra inteira, porque ela atendia no momento da palestra. Chorei a palestra inteira, dizendo a ela que não aguentava mais, que o que eu via as pessoas não viam, que sentia alguém batendo em mim, me sufocando, pegando meu pescoço, que eu era doido, que as pessoas me chamavam de doido. Ou seja, eu coloquei para fora como se ali fosse a minha última tábua de salvação. E eu me lembro perfeitamente quando ela disse a mim, assim, ao final da conversa: meu filho, ela disse a mim: meu filho, você não é doido, o que você tem é mediunidade. E aí começou. Em 3 meses, eu fiz atendimento espiritual, entrei na evangelização infantil. Ela chamava a minha família para a casa dela, nós íamos lá 1 ou 2 vezes na semana para ela explicar, ler o livro dos médiuns, explicar tudo direitinho, aquelas percepções que eu tinha, aquela vidência e audiência espiritual que eu possuía. E aos poucos, assim, as coisas foram clareando, e em 3 meses eu tinha readquirido o meu estado de normalidade. Assim, pelo menos normalidade entre aspas, no sentido de continuar na escola, de me alimentar, porque eu perdi, sei lá, 7, 9 quilos, estava muito magro. E me alimentar novamente. Você conseguiu entender o que estava acontecendo? Consegui entender o que estava acontecendo comigo. E aí, os espíritos disseram, na ocasião, nesse primeiro atendimento: olha, nós vamos bloquear parcialmente a mediunidade dele, para que ele consiga viver, sair dessa crise. Aos 14 anos, a mediunidade dele retomará. Estava na escola, com 14 anos, e senti minha mão tremer. Aí rabisquei o caderno. Quando cheguei em casa, senti a mão tremer, peguei uma caneta, rabisquei as caixas de sapato, todas.
E aí, como eu já sabia o caminho dos sirineus, cheguei para Dona Lúcia e disse, olha, tá acontecendo isso, a minha mão tá se comportando dessa maneira, eu não tô sabendo controlar. Ela novamente foi lá e me explicou, e eles não tinham educação da mediunidade para jovens. Nesse dia foi criada uma reunião mediúnica para educação de mediunidade de jovens, e eu fui inserido na reunião, aos 14 anos de idade. Foi assim. E você passou a psicografar? Psicografei demais. Psicografei muito, muito, muito. Durante esses 30 anos, talvez o que eu tenha mais realizado dentro do contexto da mediunidade foi a psicografia. Psicografia semimecânica, com a consciência preservada, mas sem um controle do braço. Recebi cartas, comunicações, bilhetes, textos, poesia. Tudo lá era organizado no computador do seu Murilo. Nós tínhamos uma pasta de desenvolvimento. Ficou tudo guardado e tudo registrado, todo esse tempo de psicografia. Depois, aos poucos, começou a incorporação, a psicofonia, a falar sobre a influência dos espíritos. E depois, aquela capacidade mediunímica, mais anímica do que mediúnica, de saída do corpo para os atendimentos espirituais. Isso foi com 17 anos. Foi quando eu tive contato mais direto com Rui Cantinzani, e eu comecei a treinar a saída do corpo consciente, a viagem astral. Sabe? E comecei a atender as pessoas nos atendimentos à distância, aos 17 anos. É interessante essa história do médium na infância sofrer por não saber o que está acontecendo com ele, inclusive ficar vulnerável a espíritos que vêm perturbar, maltratar, né? É muito recorrente. Acho que a história da maioria dos médiuns começa dessa forma, né? E as pessoas identificando a pobre da criança como uma criança com transtorno. Um transtorno. E a preocupação dos pais e tudo mais, né? Se as pessoas tivessem mais acesso a histórias como essa, poderiam entender melhor certas situações de crianças, né? Que tem essa abertura, né? Olha só, eu acredito que essa vinda à Terra com mediunidade em um ambiente não espiritualista seja até um viés de confirmação e de comprovação. Porque se uma criança, um filho de um casal espírita, aos 7 anos de idade, dizer que está vendo e que está ouvindo a própria avó que faleceu há 2 anos, por exemplo, todo mundo ali já está sabendo, já está orientado, fica fácil, né? E pode até ser sugestão, né? E pode até ser sugestão, julgar não. como sendo uma sugestão. Ele já ouviu isso a vida inteira, ele está dentro desse contexto, mas minha família, relacionada a conhecimento sobre espírito, nada a ver, nada. Tanto é que veio eu vou chamar de pai de santo, um babalorixá, um pai de santo de Brasília, que era primo da minha avó. O nome dele era Paulo. E aí minha avó disse assim: Paulo, eu lhe conheci quando você era pequeno, conheci a sua mãe. O filho de Iracema tá tão perturbado. Vai lá, Paulo, faz uma oração com ele. Paulo estava em visita a Cajazeiras, ele era de Brasília. E já tinha um terreiro, tinha um centro de candomblé e era rezador há muito tempo no Distrito Federal. E eu me lembro que Paulo chegou com a esposa dele, com a família dele, e ele disse assim: Iracema, me dê aquela imagem de São Francisco. Tinha uma imagenzinha de São Francisco. Ele pegou, colocou no centro da mesa a imagem de São Francisco e disse assim às crianças: agora podem brincar lá fora. E eu saí para brincar com os outros meninos na calçada. E ele ficou orando com a minha mãe e com o meu pai. Não sei o que foi que se passou dentro dessa oração, né? Mas quando eu voltei, ele me tocou minha face, meus cabelos e disse assim: ei, Iracema, cuide desse menino cedo, porque ele tem uma grande mediunidade. Foi talvez o primeiro contato que a minha mãe teve com esse tema, mediunidade, com essa palavra mediunidade. Foi através de Paulo. E depois, claro, nos Sirineus com Dona Lúcia, que não demorou muito tempo não, entre Paulo e Dona Lúcia, as coisas já estavam periclitantes, o desespero já era total, entende? Então você veja, né? Tem pessoas que se lamentam, porque dizem assim: poxa, eu vejo tantas histórias na internet, o povo vê ser de luz, o povo escuta vozes, vê pessoas que já morreram, eu nunca vi nada, o que será que eu tenho? Mas é tal história, não pensem que é uma coisa fácil
você está com essa abertura para o mundo espiritual. Não é à toa que a gente vem ao mundo aqui limitado pelos 5 sentidos, né? Porque se fosse aberto, a gente estava aqui numa confusão de gente passando, de espírito bom, de espírito mal, né? Agindo aqui É como se fosse, por exemplo, uma televisão que pegasse vários canais ao mesmo tempo. Isso. Você terminava não escutando nenhum, não entendendo nada. Então, a gente está aqui limitado pelos sentidos para ter o canal da terceira dimensão sintonizado. E a gente tem a filosofia, né, para abrir a nossa mente, a gente tem a espiritualidade para entender, para estudar e começar a se situar melhor nesse mundo também, para não ficar só na materialidade, né? Mas é preciso saber que o caminho do estudo, o caminho do esclarecimento, o caminho da pesquisa é muito mais tranquilo do que o caminho da abertura mediúnica, acessibilidade, é muito mais tranquilo. Não é brincadeira, a pessoa tá ali dormindo no seu quarto, de repente aparecer gente lá. É horrível, é horrível. Por exemplo, eu tinha momentos em que eu despersonalizava tanto por conta dessa mediunidade. Tinha uma reunião familiar, meus avós, meus tios, até hoje tem alguns primos meus que brincam com isso. Eu saía do quarto com as 2 mãos postas assim diante de mim, chegava no centro da sala com as pessoas ali ao redor e dizendo: veja, mãe, minhas mãos estão sujas de sangue, pega a toalha, vamos lavar, sabe? Vamos lavar, vamos limpar, vamos tomar um banho. E gritava, e caía no chão, as mãos estão sujas de sangue. Aí ela levava para a pia pacientemente, aí ligava a torneira, tirou, meu filho. Eu digo: não, mãe, ainda estão sujas de sangue. Era mais ou menos por aí, sabe? Aranha subindo na parede, tava dormindo. Como isso é perturbador para o pai e para a mãe, coitados, né? Totalmente perturbador. Agora, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria como orientar as pessoas que chegam até mim. Por exemplo, chegam muitas mães com crianças com TDAH, com TEA, com TOD. Essas crianças que estão sendo muito diagnosticadas com transtorno do espectro autista. E assim, Anderson, será que meu filho não é médium? E ele está sendo diagnosticado com TEA? Hoje eu sei diferenciar porque eu fui uma criança que tinha mediunidade, que tenho mediunidade até hoje. Ou seja, quem é médium vê, ouve, sente o mundo espiritual. Eu digo isso porque também em muitas casas espíritas estão se pegando crianças com TEA, com transtorno opositor desafiador, estão dizendo assim: olha o pequeno médium, olha o menino médium, e às vezes não é. Quem é médium, e eu quero deixar claro aqui para todos vocês, vê, ouve, sente e interage com o mundo espiritual. Pode ter crianças com TEA que são médiums, podem ter médiums que não têm TEA, pode vir as 2 coisas agregadas, TEA e mediunidade, também pode. O que não pode ser feito é colocar um diagnóstico de TEA numa criança ou num adolescente que é médium, porque aí vai misturar muito os 2 contextos. E também não pode dizer que na casa espírita ou em qualquer outro local, que aquela criança que tem um comportamento atípico o tem por conta da mediunidade. É preciso diferenciar as 2 coisas. Você agora chegou num ponto muito interessante, porque você está para se formar em psicologia, né? Exatamente. Daqui a quanto tempo? Eu estou no 5º período. Está no 5º período. É bem possível que a sua programação de vida você tivesse que vir com essa mediunidade para poder se tornar um psicólogo que possa ajudar. E não é isso que eu estava pensando? Porque antes eu achava que a minha tarefa de vida seria psicografar a vida inteira. Eu já estava com o braço cansado. 20, 30 anos psicografando, recebendo carta. Mas talvez não seja, talvez seja esclarecer. Não. E aí? A vida tem muitas fases. Você tem a sua fase de médium, de psicógrafo. De psicógrafo, que foi importante, serviu para muita gente. Mas aquilo era meio de caminho para outras missões, né? Isso. E eu acho que essa missão que está se aproximando aí da psicologia vai ser muito importante. Inclusive eu tenho uma filha, né, que é psicóloga, e ela também passou e passa por tremendos desafios na vida. Desafiador. Ela é paraplégica, começa por aí, né? De nascença. Uma pessoa que nasceu, nunca pôde andar, nunca pôde correr, brincar como as outras crianças, dançar como os adolescentes. E teve que se virar com isso. Ainda hoje, né? Tem que lidar com essa limitação de não poder ter facilidade para fazer uma série de coisas. E isso causa também problemas psicológicos, né? Imagina, criança crescer vendo os outros
correndo, sem poder correr, ver a adolescente, ver as outras se arrumando para ir para uma festinha dançar e ela também, como é que eu vou fazer isso, né? A vida dela sempre foi um desafio. Isso. E ela sempre conseguiu superar, porque nunca deixou de fazer alguma coisa por essa limitação. Dançou, namorou, brincou, tudo. Se formou. Da forma dela. Se formou em psicologia. Teve que lidar com uma série de problemas psicológicos também, oriundos daí ou não, que para ela se tornou problema durante a caminhada. Uhum. E hoje ela se formou em psicologia e ela atende especificamente pessoas com transtornos mentais. Ela se especificou nessa área que, inclusive, a maioria dos psicólogos não aceitam, né? A pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem transtorno de borderline, né? Aí esse eu não trato, porque é bronca, é difícil. Porque não, são desafios enormes para um profissional lidar com isso. E parece que eu tenho certeza, eu sempre disse a ela, a caminhada que ela vem traçando, vem se formando, a formação dela não foi na faculdade. Faculdade foi para dar mais uma técnica e para habilitar, né? Mas a formação de vida, que aconteceu com você também, foi uma preparação para que ela possa atender pessoas, né, como profissional da psicologia, nessa área. Eu acho que você passou por esse caminho, ou está passando, né? Estou passando por esse caminho porque eu tenho uma boa base sobre o conhecimento espiritual, não uma base completa, mas uma boa base. E hoje, quando eu tenho contato com um paciente com esquizofrenia, com bipolaridade, com uma depressão profunda, geralmente eu vejo as causas espirituais que estão por trás daquela doença, sabe? E eu não excluo, por exemplo, tem que tratar apenas com espiritualidade, eu tenho que tratar apenas com medicamento. Se o ser humano é integral, né, nós temos que tratá-lo também com integralidade. Inclusive, eu reagi a um depoimento de um médico do CAPS, acho que há uns 2 meses, mais ou menos, onde ele disse que atendeu uma paciente com esquizofrenia, para atender as pessoas que gostam de história, né? Atendeu uma paciente com esquizofrenia e o marido da paciente disse assim: doutor, eu não sei se o senhor acredita em espiritualidade, mas veja aqui essa foto. Aí tirou do bolso uma foto revelada, onde estava a mulher, paciente dele com esquizofrenia, e ao lado apareceu um espectro em forma de cavalo, muito parecido com aquele espírito que Daiane visualizou. Que é um homem, meio cavalo. Meio cavalo, meio homem, né? E aí, ele médico do CAPS, esse vídeo ele tá no meu Instagram, ele tá no meu YouTube, essa minha reação ao vídeo dele, ao relato dele. Doutor, veja aqui, aí tinha um espectro, metade homem, metade cavalo. E ele disse, não tem como isso daqui não ser espiritual, doutor. E ele ficou sem ter o que falar, porque realmente tinha esse ser espectral na fotografia e com formato animalizado. E aí ele perguntava aos seguidores se alguém poderia explicar aquilo. Aí eu me coloquei à disposição para explicar. Muitos pacientes com problemas mentais estão acompanhados também, né, não todos, mas muitos deles estão acompanhados também de um ataque de uma influência espiritual. Naquela foto saiu o perseguidor espiritual dela. Então nós temos aí um fenômeno de transcomunicação instrumental. Ela possivelmente estava doando uma quantidade muito grande de plasma, de ectoplasma, fazendo com que esse espírito fosse registrado na fotografia. O nome disso é transcomunicação instrumental. Pode acontecer com áudio, com imagem de vídeo, com imagens estáticas e por aí vai. E o segundo fenômeno era o que o espiritismo entende como sendo zoantropia. Às vezes um espírito, pelo seu nível de sentimentos negativos, ou então sugestionado por um outro espírito com um magnetismo maior do que o dele, acaba se transmutando, acaba transformando as suas formas e adquirindo uma forma monstruosa e até animalesca, né? Entendeu? Então essa mulher estava sendo muito perturbada espiritualmente, inclusive eu orei por ela e pedi a Rui Cantizano que intervisse no caso, porque é algo muito forte, que nós não podemos ignorar dentro da área de saúde mental. Inclusive a gente que entrevista muitas pessoas que têm experiências diversas, né? Muitas dessas pessoas têm diagnósticos, geralmente de esquizofrenia, porque elas escutam vozes, porque elas têm visões,
porque elas, como você, né, aparecia com surtado, né, coisas que ninguém entendia o que era, só você achava que via aquilo. Então, aí essas pessoas muitas vezes são diagnosticadas assim. São. Então hoje em dia a gente desconfia que existe uma relação entre esses transtornos e a questão da mediunidade, da espiritualidade, sabe? Porque parece, eu costumo dizer de um modo assim meio grosseiro, né? Que a gente, quando vem ao mundo, a gente recebe a gente é encapsulado, e essa cápsula só tem alguns meios de você ver a realidade lá fora, que é filtrado através do cérebro, né? E captado pelos sensores, no caso os olhos, os ouvidos, o tato, o paladar, o olfato. Então esses sensores dão informações ao cérebro que filtra todo o restante. E essas pessoas que têm esses transtornos talvez tenham uma fissura nessa cápsula. Isso. Que faz com que elas tenham vislumbres ou infiltrações, né? Infiltrações de outras dimensões. De outras dimensões. E talvez essa seja a doença, né? Que quimicamente se traduz no corpo como problemas de glândulas, de reações químicas, de conexões, né? Defeituosa, mas que permite que esse filtro, né? Esse filtro falhe, né? Exatamente. E aí a espiritualidade quer dizer, o que a pessoa está vendo, a pessoa que está no surto ali, não quer dizer que aquilo não exista, não. Existe, só apenas ela está vendo, os outros não estão. Exatamente, é isso aí. E às vezes faz todo sentido o que ela está vendo. Com certeza, é isso aí. Olha só, Paulo, eu queria deixar aqui registrado para as pessoas do seu canal que sempre a gente pode buscar explicação para esses fenômenos. A gente pode escutar outras histórias de pessoas que estão compartilhando situações idênticas. Porque a maioria das pessoas, quando relatam algo, elas são bombardeadas. Seja por algum braço da ciência, não são todos. Seja por algum braço da religião. E são tratadas essas experiências são tratadas de forma muito pejorativa. É loucura, é o demônio, é o obsessor, é o mal. É falsidade, sabe? É mentira. É mentira, sabe? E eu queria deixar aqui nesse espaço o meu testemunho para as pessoas que buscam o seu canal, de que existem, sim, possibilidades, explicações, literatura que falam sobre as experiências de vocês. Muita gente chega no meu perfil absolutamente assim transtornado, mães de família transtornadas que dizem: Anderson, meu filho disse que viu meu pai que desencarnou. E assim eu levei para determinada igreja, disse que era um espírito maligno se passando pelo meu pai. Eu levei para um determinado profissional e lá me disseram que essa criança possivelmente será esquizofrênica futuramente. Você poderia me explicar? E aí, quando eu compartilho um vídeo lá do meu perfil, quando eu compartilho um relato, quando eu dou uma explicação, a pessoa me retorna aliviada. Anderson, muito obrigado, graças a Deus, porque eu não sabia que era assim. Aqui eu encontrei uma explicação, aqui eu encontrei uma luz. Então, as pessoas que estão chegando no seu canal, que possam mergulhar cada vez mais, e ao assistirem aos vídeos e ao buscarem informações, vocês verão que a explicação existe. Há o conhecimento, existe sim outras histórias. Quando a gente está aberto, sem preconceito, nós conseguimos acessar esses conhecimentos. É isso? É isso. Agora, entrando um pouquinho nessa questão da frequência, né? Eu estava falando aqui dando um exemplo de uma TV que pega frequências diferentes, e se ela pegar as frequências misturadas, né, dá confusão. E também existe um seletor de canais, né? Você pode sintonizar com determinadas frequências. Então, tem gente que diz: por que é que as pessoas têm experiências com seres de luz, experiências em lugares maravilhosos, e eu só tenho terrores noturnos, eu só tenho assédio de pessoas querendo me enforcar, eu quando me vejo num lugar, é um lugar desagradável. Então eu queria conversar um pouco com você assim, como as pessoas podem elevar a frequência
para ter boas experiências? No meu perfil, eu estou fazendo, quem está acompanhando sabe, eu estou fazendo assim, visita a casas abandonadas, a casas antigas, a prédios antigos. E teve um vídeo que deu quase 300 mil visualizações, em que eu entro numa casa abandonada à beira de uma estrada, sabe? E a primeira pergunta que eu faço, a casa está totalmente deteriorada, e eu faço a seguinte pergunta: vocês pensam que os espíritos que moram aqui estão vendo a casa desta maneira? Certo? E aí eu explico, entrando na casa e visitando os cômodos, e aí eu explico que não, que eles estão vendo a casa em perfeito estado. O nome disso é ideoplastia ou forma pensamento. Ideoplastia ou forma pensamento. Num filme, você me falava que na década de 80 você estava aí nas suas viagens. Tem um filme, um clássico assim do cinema, que é O Iluminado. E no filme O Iluminado, a criança que é médium tem um mentor espiritual, que é uma criança também, conversa com ele. E aí ele vai no corredor do hotel, no seu velocípede, e chega num determinado corredor onde ele vê duas crianças mortas. E o espírito fala com ele: não tenha medo, não tenha medo. O que você está vendo é uma cena. É uma cena do que aconteceu, não é real. É uma cena do passado, não é real. Essa ideoplastia, ela está presente nas casas, ela está presente nos edifícios, ela está presente nas diversas áreas do ambiente, de modo que eu consigo acessar determinadas ideoplastias a partir da minha sintonia mental. Por exemplo, aqui do meu lado, pode estar nesse momento um maior perseguidor meu e também, nesse momento, o meu maior protetor espiritual. Mas, Anderson, e será que estando aqui o seu perseguidor e o seu protetor, o seu perseguidor não vê seu protetor? Às vezes não. E por que não vê? Porque não está na mesma sintonia. Do mesmo modo que eu posso ter um aparelho de rádio aqui em cima da mesa e colocar na FM, sem que eu capte a AM, sabe? Se você quer ter experiências luminosas, fazer um trocadilho aí com o seu canal, se você quer ter experiências luminosas, então você busque as sintonias e as frequências de iluminação. Agora, Anderson, quer dizer que quando você está bem, que você está buscando melhorar a sua frequência, você não vê coisa ruim? Até vejo, até capto, mas isso não me abala. Não te atinge, não consegue se aproximar de você. Não atinge. Então acontece, eu vejo por conta da mediunidade, mas não abala a minha essência, nem o meu estado psíquico. Entendeu? Realmente é isso, né? Por exemplo, se você assistir um filme de terror e for dormir, provavelmente sua mente vai estar perturbada e você sintonizada no terror. Você vai acordar tendo sustos, né? Mas se você for, antes de dormir, fizer uma meditação, um relaxamento, ouvir uma música daquelas de música para meditação, coisa que coloque sua frequência, né, num nível saudável, provavelmente vai ter uma noite maravilhosa, vai ter sonhos maravilhosos, né? E também tem assim a questão do que é que você alimenta, com o que você alimenta a sua mente, né? É verdade. Se você alimenta a sua mente com bons pensamentos, com coisas, pensamentos positivos para o mundo, para você, ausência de medo, é por isso que à medida que você conhece a realidade, você lida melhor com ela, você deixa de ter medo. Deixa de ter medo, O medo é uma frequência ruim. Mas o desapego do medo, né, deixar o medo passar e continuar em frente, sabendo que o que está acontecendo não é nada do outro mundo. Pode até ser do outro mundo, mas não é nada que você não controla. Não é nada normal. Né? Não é nada normal. Vai libertando você. Como dizia Jesus, você vai conhecer a verdade e a verdade vai lhe libertar. É verdade. E assim, é engraçado quanto as pessoas chegam para mim, e claro, eu lhe digo com toda a sinceridade do mundo, às vezes a nossa paciência fica pouca, mas aí a gente respira fundo e alarga mais ainda a nossa paciência. Chega para mim e diz assim: Anderson, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, eu só lhe peço isso. Se você não me ajudar, eu acho que eu vou enlouquecer. Aí eu digo: pode dizer. Não, porque ontem eu vinha viajando na estrada, na BR, e vi um vulto, Anderson. Quer dizer, é tão extraordinário isso para quem não conhece.
Eu tive um sonho, Anderson, em que uma pessoa me perseguia, em que o espírito me perseguia. Me ajuda pelo amor de Deus. Mas a gente que trabalha com espiritualidade já naturalizou tanto isso, sabe? E a gente tem que ter realmente paciência para explicar às pessoas, porque para elas é como se uma bomba atômica houvesse caído na cabeça. E não é. Naturalizem estas experiências, elas fazem parte do mundo. E tem mais, quem mais pode ajudar a pessoa não é o outro, não é Anderson, não é um pastor, não é um padre, não é uma rezadora, é a pessoa com suas próprias atitudes, quer dizer, você que tem que ajudar você mesmo, né? Sua própria atitude diante do mundo, procurar alimentar sua mente com bons pensamentos, sem maldade, né? Aí às vezes tem gente que diz assim, mas Paulo, teu discurso é sempre do bom moço, é o discurso do bonzinho. Mas não tem outra coisa para dizer para as pessoas. Se desesperar é pior. Se desesperar é pior. Você adoece, entra na medicação, vai ser internado por desespero e por medo. Então, quanto mais cedo você naturalizar essas experiências, maior qualidade de vida você vai ter. Vi um vulto, esse vulto era negativo, era monstruoso, te causou perturbação? Ore. Ore por ele, ore por você, peça a Deus proteção. Quem maior do que Deus para lhe proteger? Então assim, naturaliza, ora e vida que segue. Em vez de orar, você rogar praga, em vez de desejar o bem ao outro e a você, até o seu inimigo, você desejar o fim do seu inimigo, a morte de alguém, o mal para alguém, aí você está entrando numa sintonia que vai ficar aberto para seres semelhantes a essa qualidade de sentimento. E outra, muitos espíritos se alimentam do medo das pessoas. Eles sabem que você tem medo, eles sabem que você tem medo do vulto. Às vezes eles podem até aparecer claramente, mas decidem aparecer em forma de vulto para lhe aterrorizar. Eles sabem de tudo isso. Cabe a você não dar alimento para esse tipo de influência. Pois é. E aí buscar boas experiências. Isso é no mundo espiritual, é no mundo físico também. Tudo. Quais são as pessoas que você está buscando? Quais os lugares que você está frequentando, né? Os amigos. O que é que esses amigos fazem? Com quem você está andando, né? Então você vai entrando na frequência que você escolhe e vai experimentando os resultados. E eu estava falando aqui no início, né? Fechando o ciclo dos jovens, né? Os jovens precisam experimentar, precisam pagar para ver, né? Experimentar e colher os resultados. É natural, o jovem precisa passar por isso. É bom que faça isso dentro dos limites, né? Por exemplo, eu tenho filhos hoje já adultos, né? Tudo na faixa dos entre 30 e 40 anos, meus filhos. Mas quando eles eram mais novos, eu deixava, às vezes, eles viverem experiências que eu sabia que ia dar errado, mas que não colocava em risco a vida deles. Mas apenas ia causar uma frustração, ia causar talvez um mal-estar. Mas eles insistiam e eu deixava, eu não proibia. Ô Paulo, e outra coisa, por exemplo, é muito fácil, e aqui é uma reflexão para todos, né, nessa nossa conversa aqui, entre Paulo e eu. É muito bom e é muito fácil você ditar a regra para o outro quando você já está aposentado, quando você já está aposentada, quando você não tem mais que buscar, né, um meio de construir a sua vida, o seu salário já cai todo mês na sua conta. Quando você não tem filhos e que você dedica-se unicamente à religião, você não tem uma outra prioridade naquele momento e você pode se dedicar a estar no templo todos os dias. É muito fácil você julgar o jovem. Por exemplo, você faltou uma reunião, você faltou uma palestra porque você estava no seminário da faculdade. É bom ver isso, viu? É bom você vir para o culto amanhã, para a missa amanhã, para a palestra espírita amanhã, porque você está se desviando. É muito fácil fazer julgamento quando o jovem vai para uma festa, por exemplo, né? Jovem gosta de se divertir. Quer experimentar uma bebida, né? Olha, tenha cuidado com isso daí, tenha cuidado porque são as trevas, é o demônio que está levando você para a festa. Rapaz, se ele não experimentar essas possibilidades, se ele não viver, ele vai passar por uma privação inicial que possa ser que estoure mais adiante. Na maturidade, e de forma totalmente incoerente e descontextualizada. Então a gente tem que entender as fases da vida e tem que cobrar das pessoas de acordo com aquilo que elas podem dar naquele momento, naquela fase de vida.
Isso é sabedoria. Olha, eu queria até aproveitar para contar uma história que me aconteceu ontem, aqui em Cajazeiras, né? Eu, no fim do expediente, já de tarde, eu fui para um balneário que tem aqui perto, o Beira Rio. Beira Rio. Conhece, né? Balneário Beira Rio. Que é um sangradouro de uma barragem, a barragem que abastece aqui a região de água, que chamam de Boqueirão, mas eu acho que tem um nome oficial, né? Engenheiro, alguma coisa. Engenheiro Avidos. Avidos, né? É. É uma barragem muito grande. E no sangradouro faz uma correnteza e o rio continua ali e tem um balneário. E eu fui para esse balneário, armei minha rede, comi. Você foi pro Engenheiro Avidos. Eu pensei que você tinha ido para o Beira Rio, que é na Serragem. Então você foi para o Engenheiro Avidos. Foi, que junto dessa barragem tem. Que é o Boqueirão. É o Boqueirão. Aí tem o rio que passa. Rio. Aí eu fiquei por ali descansando, tinha umas crianças tomando banho, pulando no rio, e eu achando aquilo bonito e tal. Chegou a hora de eu tomar meu banhozinho, eu fui e fiz uma ginásticazinha para não entrar frio na água, né? Fiz ginástica, entrei. E aí tinha duas menininhas assim de 9, 10 anos brincando. Uma delas que queria conversar comigo, perguntou de onde eu era, se na cidade que eu morava tinha prédio grande, porque ela só viveu ali, né? Aí, e nessa conversa, uma das menininhas se afastou e pulou de uma prancha que tinha assim e começou a chamar a atenção da outra. Eu não estou conseguindo voltar, eu não estou conseguindo voltar. E a outra, você não foi pular porque quis aí no fundo. E ela, eu não estou conseguindo. Eu digo, peraí, tá brincando, você tá brincando realmente? Não, eu não estou conseguindo. Aí eu tive que salvar a menina. Sim. A correnteza, ela pulou numa parte mais funda e a correnteza estava levando ela embora. E ela não tinha mais como aderência no chão. Sim. Pequenininha que ela era, né? E a correnteza levando. Eu corri, né? Nadei até ela, peguei, puxei de volta, trouxe. E falei com a mãe dela, né? Não para repreender ela, mas para dizer, olha, alertar. Eu acabei de salvar sua filha, porque ela era neta, não, ela é amiga da neta da dona. Dona. Aí eu disse, olha, acabei de salvar sua filha. A mãe, eu não, que coisa horrível, né? Eu não vou trazer mais ela. Aí disse ela, você não vem mais? Eu digo, não faça isso não. Não diga que ela não vem mais não, porque ela sabe nadar, ela sabe lidar dentro de um certo espaço aqui do rio, só que ela quis experimentar uma coisa diferente, ela quis ir mais fundo. Ela disse, eu nunca tinha ido ali no mais fundo. Quis ir no mais fundo e a correnteza ia levando. Então o melhor que você faz é ensinar ela como se salvar quando a correnteza levar. Eu estava até dizendo a ela, em vez de você vir contra a correnteza tentando voltar, vá para a margem, porque a correnteza leva um pouco mais, mas você chega na margem e se salva. É um fluxo de retorno, né? Se você tentar nadar de volta contra a correnteza, você cansa e morre, vai embora. Verdade. Então explica a ela, ensine, mas não proíba, porque a proibição vai levar ela a uma distorção, a uma fuga, talvez no futuro, uma aventura que ela queira fazer, né? Trauma com o rio, do mesmo modo que tem hoje muitos jovens com trauma de religião. Então o que é que você tem que fazer? Em vez de você proibir, de você condenar, castigar, ensine. O mundo de hoje não permite mais você ter o controle das pessoas, né? Você diz, não use mais a internet. Ela não usa em casa, mas usa na rua. Diz assim, você não pode namorar porque você não tem idade para isso. Aí não namora na frente do pai, vai namorar escondido, é muito pior. Exatamente. Não pode ir pro rio, aí não vai na frente da mãe, mas vai quando a mãe não tiver. Então eu acho assim, você tem que ter essa maturidade, né? De ajudar a pessoa na evolução dela. E entender as fases. Entender as fases. Mas não julgar, não condenar, não proibir, a não ser em caso extremo. Porque quando tem assim, envolve risco de vida, por exemplo, o rio. Você não proíbe, mas você ensina e você fiscaliza um pouco mais, porque a mãe também não estava nem aí para o que estava acontecendo. Então, mas proibir e julgar, condenar e tudo mais. Também não dá certo. Não dá certo. Então, é isso. Tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria de responder ainda? Eu gostaria que você tivesse me feito a seguinte pergunta. Eu já me sinto assim tão íntimo na nossa amizade que eu fico livre para dizer, né? Claro, eu joguei justamente para que você faça. E você me dissesse assim, Anderson, qual é hoje em dia a sua finalidade? Sua missão. Sua tarefa, sua missão. A minha tarefa, a minha missão é me comunicar e levar um pouco do que eu aprendi para as pessoas.
sem julgamento, sem uma linguagem complexa, da forma mais acessível possível e trazer a minha realidade dentro daquilo que eu posso e dentro das minhas limitações. É falar sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre relação com o mundo espiritual, falar sobre emoções, sobre filosofia, de uma forma acessível para as pessoas, sem julgamentos e também buscando me melhorar dia após dia. Essa é a minha tarefa. Eu não pretendo nada mais do que isso. Agora, para onde Deus vai me levar, para onde a vida vai me direcionar, isso compete a Deus e compete à vida. Mas minha tarefa no momento é essa, sabe? É esclarecer as pessoas. E que bom que a vida nos trouxe aqui para esse momento, né? Pois é. Isso aqui não foi por acaso, a gente se encontrou. O acaso... Panela de barro. O acaso na verdade, a grande inteligência universal, né, que promove a sincronicidade das coisas. Isso. A gente nem sabe por quê. Mas eu encontrei Anderson num restaurante aqui em Cajazeiras há uns 15 dias atrás. Eu estava aqui sentado nessa cadeira, ele estava aqui atrás. Conheci pela voz. Aí eu conversando com meus amigos, ele conheceu pela voz. Quando ele falou comigo, eu também reconheci que eu não tinha me encontrado pessoalmente com você ainda, né? Aí reconheci, ele sabe quem eu sou? Eu disse, sei, Anderson. Aí a gente se abraçou, na hora eu senti a presença, né? Porque eu tenho essa sensibilidade de um espírito, ele disse que é o... Rui Cantzani, é o meu protetor espiritual. Eu digo assim que ele vai para o céu com tripa e tudo, né? Que é um dizer da gente aqui do Nordeste, porque a paciência dele para comigo é muito grande. E através de mim ele ajuda muitas pessoas. Ele fala muito pouco sobre os meus problemas, mas sobre o problema das pessoas ele... Hoje, quando você chegou aqui, eu senti também, a presença dele também. Então ele está aqui nos guiando, tá nos orientando, né? E isso não é por acaso. Ou, aliás, é o acaso. Só que o acaso não é o que a gente pensa, né? O acaso é a grande inteligência universal, que a gente muitos chamam de Deus, né? Erroneamente, porque esse nome Deus é um nome complicado, complica muito a cabeça da gente, né? Se eu perguntasse a você, você acredita em Deus? Você poderia dizer, que Deus, né? Eu não acredito nem que Deus existe. Eu vendo uma proposta não deixem de me seguir agora que eu vou explicar, viu? Deus não existe, Deus é. Deus é. Deus é tudo, porque quando você diz assim, existe... já coloca na perspectiva de que foi criado, né? O que existe é aquilo que foi criado. Deus não foi criado. Ele que criou a tudo e a todos. Então, Deus é. E ele é paradoxal. Você não precisa explicar Deus. Não há forma de se colocar Deus dentro de um contexto científico ou de filosofar acerca de Deus. Deus é uma questão de sentir. De sentir Deus, sabe? E é isso. Não precisa nem ser rotulado. Inclusive, quando eu já vi uma história de um monge zen budista, né? Não perde tempo tentando explicar nada. O foco deles é a meditação. Encaminhar a pessoa para meditar. Então, quando perguntam a um monge assim, quem é Deus? Ele diz, eu não tem como responder. Vá lá e sinta. Sinta você mesmo quem é Deus. Pois é, nesse entendimento que nós estamos chegando. Eu não tenho pretensão nenhuma de explicar Deus, só de senti-lo. Eu ia perder tempo, né? Quem é que pode explicar Deus, né? Então, é isso. Eu acho que esse encontro aqui foi muito bom, muito prazeroso. Aconteceu de uma forma bem diferente, inclusive eu queria até frisar, né, que eu estou viajando já com o meu trailer, né, o que eu chamo de caramujo luminoso, que está me ajudando como um veículo a encontrar pessoas nos seus locais, né, nas suas cidades. Eu já entrevistei pessoas lá na cidade de Barbalha, aqui em Cajazeiras já é a segunda entrevista que eu estou fazendo, ainda não publiquei nenhuma delas, mas vou publicar. E o trailer, né, às vezes eu me fixo nele como um personagem, por exemplo, o Paulo, né, o Anderson, somos personagens. Às vezes a gente se fixa nele, centraliza as coisas nele e pensa que ele é o mais importante. Não é apenas um veículo. Tanto que hoje eu programei fazer essa entrevista dentro do trailer, não, porque o trailer tem que aparecer, né? O trailer, o caramujo luminoso, aí eu organizei lá, botei as câmeras. Quando ele chegou, não era viável, porque ele também tinha que fazer uma live,
tinha uma terceira pessoa que ajuda tecnicamente, não cabia lá, ia ficar muito quente. Então armamos aqui a mesa aqui no jardim, né? E o trailer não apareceu. Por quê? Porque ele é apenas um veículo. Ele é meio, ele não é o fim. Ele trouxe até aqui. Vamos nos desapegar dele como finalidade, vamos usar ele como meio, como veículo, assim como o nosso corpo é apenas um veículo para a nossa alma, que é muito mais ampla, né? Muito mais, infinitamente maior do que a nossa personalidade, como Paulo, como Anderson. Paulo, mais uma aprendizagem. Eu gostaria de lhe agradecer, eu me coloco à sua inteira disposição. Você está me acompanhando, está vendo quais são os meus próximos passos, entende? E no que você precisar de mim, seja aqui, seja em Campina Grande, eu me coloco à disposição, Rui Cantizani também. O importante é falarmos e refletirmos sobre a vida. Maravilha, inclusive essa perspectiva de psicologia aí, chegando para Anderson, é um tema que eu tenho explorado um pouco no meu canal. Eu não sei se ele chegou a ver, mas depois eu vou mandar os links. Entrevistas que eu fiz com a minha própria filha, psicóloga. E é um viés assim do canal muito importante, essa questão da espiritualidade e psicologia, que eu acho muito importante, assim como psiquiatria também, mas só que ainda não pintou um psiquiatra para a gente conversar. Mas a perspectiva, né? Principalmente para você que é mais jovem, eu ainda estarei por aqui por mais um tempinho, você vai estar por um tempão, mas quem sabe nesse tempinho a gente se encontra. E mesmo que se você for antes de mim, a nossa amizade continuará sempre, independente dos planos em que estivermos. Exatamente, quem sabe, outros níveis de relacionamento, né? É isso aí. Mas é isso, então obrigado também, Anderson. Eu agradeço, meu amigo. E obrigado ao universo, obrigado a Deus, obrigado a nossa excelente momento, excelente manhã. Obrigado a essa sombra. Um abraço a todos, obrigado, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.